Cara, e o podcast foi muito legal, assim, essa apresentação, porque ela abriu muitas possibilidades pra mim até dentro da Globo, né, cara? Pô, quando eu cheguei na Globo, eu lembro que eu falava que eu tinha um podcast, as pessoas não sabiam o que era. Que porra é essa? Não sabiam mesmo, assim, tipo, valeu, o cara do podcast e tal. Foda-se. O cara do podcast. Aí até que virou uma coisa, assim, que todo mundo quer podcast. É todo mundo. Eu cheguei a ter três podcasts da Globo. Tive o podcast do Zorra, né, que tem várias entrevistas maneiras que eu fiz. Aí virou Humor Globo, porque ele expandiu tal, mudou o logo. Teve agora na pandemia não teve? Um de comédia? Então, aí virou Humor Globo. Aí quando ele acabou por causa da pandemia, que ele também era todo presencial, assim, eu vendi um projeto que é um Crime na Quarentena. Que é Gilmar Baltazar, Detetive Particular. Que é um primeiro... Eu tive o primeiro podcast autoral dentro da Globo e tive também o primeiro audiodrama da Globo, que é um podcast em formato de série. Uma radionovela. É como se fosse uma radionovela de comédia, que é um detetive, que ele, ao mesmo tempo que ele não morre de Covid, ele tem que desvendar um assassinato. E aí a gente pensou também numa loja diferente, que a gente sempre pensou assim, cara, como é que começam os filmes de detetive? Tem um assassinato e o cara é chamado. Uhum. A gente ficou lá, né, dialogando até que o Haroldo Mourão, que é um dos roteiristas que escreveu comigo, falou assim, cara, e se a gente começasse com o detetive na cena do crime antes do cara morrer? Como assim? Já tem uma ameaça de morte, ele é chamado pro lugar do crime, só que o cara ainda não morreu. O que ele tem que fazer é impedir do cara morrer. Só que no primeiro episódio, apaga a luz e o cara morre. Aí é uma série de detetive que começa com um detetive no local do crime quando acontece o assassinato. Tem essa diferença. E tem essas brincadeiras com a coisa da pandemia e tal. E foi muito legal, que tem o Fernando Caruso, Dani Calabresa, cara, Paulo mas só Matias. de ser uma radionovela, eu já acho isso aí. caralho. Eu adoro, Deezer, cara. tá tudo? Procura aí, Gilmar Baltazar, Detetive Gilmar Particular. Baltazar, Detetive Particular. Que Aliás, pô, a gente... Ó, isso aqui, não sei se você já viu. Isso aqui é um clássico também. Uma radionovela que eu participei. Porra, maneiro. Não conheço, não. É a do Igor? Do Igor Guimarães. Pô, o Igor Guimarães que é do cacete, Que é o né? Quinto Elemento. A gente gravou isso no teatro, como rádio. Tem Danilo Gentili, tem a galera que Porra, participa. maneiro. E que é um açougue puteiro. É maravilhoso. Igor Guimarães, né, cara? É Igor Guimarães. Entendeu? É um açougue que é um puteiro, que aí tem a porca. É maravilhoso. Pô, e como é que eu consigo ouvir? Se quiser... Não vou te dar, não, que eu só tenho. Eu não vou te devolver, provavelmente. Então, por isso. Sendo Mas tá na sincero, internet, não tá? Eu acho vou que ele botou catar. no Esse canal aqui dele. tá com dedicatória. dedicatória e Então, tal. Depois vocês me passam a indicação, vê com ele se eu tem vejo também. Eu acho que ele botou no canal dele sim. Eu acho que ele deve ter no acho que já tá até liberado no canal dele. Tá sim, acho que sim. Mas hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de fazer conteúdo pra podcast, né? Podcast é uma infinidade. Não, Cara, e ele não fez nem como podcast, ele só fez assim, uma radionovela e vendeu maneiro, como DVD. maneiro. Agora Não, que eu acho que se bobear ele subiu na internet. E, cara, uma fórmula que eu encontrei de vender o podcast na época, que eu acho que é a grande sacada do podcast e é um grande argumento de venda, é você chegar assim, gente, olha só, virar pra Globo e falar assim, né? E você fale aí pra produtora que você quer vender. Que é o seguinte, gente, eu sou humilde, eu não quero escrever uma série pra TV. Que é série pra TV? Imagina quantos milhões é pra você produzir e você vai explodir um carro. Aí você pega o carro, aí explode o carro. Aí, pum, vai aquela coisa pra TV. E os filha da puta no Twitter vão falar assim, explosão boa é de série nos Estados Unidos. Aqui a explosão é sempre meio fake. Aqui, não explodiu direito, não sei o quê. Aí, no podcast, você baixa um efeito de áudio, bota assim, explodiu. Falou que o carro explodiu? Ninguém questiona que tá mal feito, que não sei o quê. Que a galera compra esse clima. É o clima. Cada um explodiu de um jeito, né? Explodiu na cabeça da pessoa, então... Se foi uma merda, sua imaginação é uma merda. Então, assim, eu não gastei um puta centavo. Então, cara, as possibilidades de narrativa... Cara, pra mim, o podcast poderia ser uma etapa antes de você vender série, inclusive pro streaming. Pô, vamos fazer um pilotinho pra sentir o clima. Claro, mas é diferente. Mas fazer um clima que você apresenta. Sim. É um personagem que você apresenta. Você começa a ter esses movimentos de podcast. Tanto que, porra, o podcast do que virou série agora da Globo, do Mizanzuki. Não faço ideia do que você tá falando. É um podcast documental que ele fez o... Gente, me fugiu. O Novo Hamburgo, não? É um podcast do Mizanzuki, que é um podcaster do Anticast. Ele fez o podcast... Caralho, me veio e fugiu o nome. Que ele fez o podcast, é uma série, e a Globo comprou e tá no Globoplay. Acho que a primeira vez que eu vi algo assim foi na Netflix, com aquele gringo, o Midnight Gospel. Assistiu esse? Não assisti, mas sei qual é. Cara, é fantástico. É uma viagem de LSD.
Porque os caras... Imagina, pegaram... Desculpa, Caso Evandro. Ah, o Caso Evandro... é um podcast? Era um podcast. Não sabia. Um podcast. Eu não sabia. Esse Midnight Gospel, acho que o cara que é o apresentador, acho que é um comediante, eu não sei bem o que ele é. E aí pegaram, sei lá, 6 episódios da gente batendo um papo, só que um papo meio sempre astrofísico, umas paradas meio doidas. E ilustraram, fizeram um desenho em cima do papo. Só que é muito engraçado, assim, porque o desenho é muito caótico e não tem nada a ver com o papo que tá acontecendo. Tipo, o primeiro episódio é como se fosse ele como presidente dos Estados Unidos matando no fim do mundo. Isso, desenho. Matando um monte de zumbi. E o papo falando sobre a legalização da maconha e tudo mais. O diálogo em si não tinha nada a ver com o desenho. Então é uma viagem quase que sensorial o negócio. Sim. Você tá vendo um monte de imagem e tudo mais, e o papo ser uma parada toda filosófica, toda nada a ver. É do cara, Midnight Gospel. Eu recomendo quem queira ter uma viagem, quem gosta de fumar e assistir uma coisa diferente.